Fala, galera! Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante polêmico, né, que tem gerado algumas dificuldades, até por falta de conhecimento dentro do mercado, né? Estamos falando do RCV. Mas antes, não esqueça de deixar o like de vocês. E para isso, trago aqui o professor Marcos, né, que vai fazer uma abordagem sobre esse tema. Marcos, por favor, se apresente, né, até para o nosso público conhecer um pouquinho da tua história. E vamos daqui a pouco entrar aí nesse bate-papo caloroso. Primeiramente, Leandro, obrigado pela oportunidade de participar, falar sobre esse tema tão relevante na parte de seguro transportes. Eu sou Marcos Araújo, sou corretor de seguros, trabalho na VTEC, Grupo VTEC, na corretora Santos Silveira. Sou gerente de negócios e também tenho uma parte voltada para a questão acadêmica. Então, atualmente eu faço um mestrado voltado para o ensino de ciências e matemática, além da especialização em gestão de riscos corporativos e logística e mais de 30 anos na área de transportes e seguros também. É uma vida já, hein, cara? Já tem muita história para contar, né? Mas a gente aprende mais a cada dia, né? Verdade, verdade. Mas antes de começar aqui, o mestrado, puxado? Bastante, cara, bastante. E quando você começa a entrar nessa parte de ciência, de questionamento, é muito aprendizado que tem, porque você não é qualquer ideia que você aceita. Então você começa a ir atrás de não é qualquer fonte que você aceita. É mais analítico, né? Mais analítico. Então você começa a construir, qualquer coisa que você constrói, ela vem bem embasada, porque você já tem toda aquela argumentação para você conseguir justificar qualquer opinião que você tenha. Legal, legal. Marcos, falando aqui do assunto RCV, né? Explica o que é a sigla RCV. E vamos lá. E quais eram os seguros antes, né, de 2022? Porque, pelo que eu entendo, o RCV se tornou obrigatório mesmo, entrou com mais vigor a partir de 2022, correto? Isso. E quais eram os seguros anteriores a isso? E o que significa a sigla RCV? Primeiramente, até 2022, até MP 1153, nós só tínhamos o RCTRC, Responsabilidade Civil, Transportador Rodoviário, Carga. Então, o que acontece? Esse daí o transportador tinha a obrigação de contratar o seguro, mas ele cobria o quê? A questão de acidentes. Então, incêndio, explosão, aborramento, capotagem do veículo transportador, tudo em relação à carga. Era a única questão que tinha de obrigatoriedade, até a MP 1153. O que a MP 1153 trouxe? Ela trouxe mais 2 seguros obrigatórios. Então, nós tínhamos anteriormente o RCFDC, Responsabilidade Civil Facultativa Desvio de Carga, que virou obrigatório. Então, toda aquela questão que até hoje ainda continua, esses embates de DDR, carta conforto, o seguro de roubo virou obrigatório a partir da MP 1153. E entrou um terceiro seguro, o RCB, Responsabilidade Civil do Veículo. Então, isso daí ficou obrigatório a partir da MP 1153 e se tornou também a lei 14.599, de 20 de junho de 2023. Então, a partir dessa data, medida provisória virou lei e no decorrer dos últimos meses nós tivemos algumas portarias da NTT que deram mais força à questão da lei, tornando mais obrigatório ainda. Já era obrigatório, mas a NTT assumiu um papel mais de fiscalização com as portarias 6068/2025 e a portaria SUROC número 27. Qual portaria? 27 SUROC, é uma sigla da NTT que eles têm para esse tipo de portaria. Então, pelo que eu entendo, a NTT ela não acompanhava muito de perto, né? E agora com esse novo seguro, ela está bem mais em cima. Sim. Tá fiscalizando com mais rigor, né? Sim. Tá. Ela começou, inclusive, a fiscalizar se o transportador, todo transportador que tiver a sua NTT ok, o RNTRC, Registro Nacional Transportador Rodoviário de Carga, ele tem que ter os 3 seguros contratados. Então, assim, quem não tiver os 3 seguros contratados, a NTT pode bloquear o registro e ele não consegue mais emitir conhecimento, nem MDFE, nem nada. Então, essa obrigatoriedade eles estão começando a fiscalizar como? Eles podem pedir um meio físico, então pode pedir, preciso dar cópia do certificado das apólices. Eu já vi alguns casos que na fiscalização eles pediram os certificados pros motoristas.
das apólices deles. Mas o motorista que vai com esse certificado em mãos? Então, aí pede e ele tem que mostrar que realmente existe uma apólice vinculada com aquela mercadoria. Tá, e um autônomo, como ele anda com essa apólice? E aí o transportador pode enviar por meio digital para ele. Entendi. Só que tem uma situação que eles vão vincular com a própria seguradora e começar a puxar pelo CNPJ os seguros que aquele transportador tem contratado com eles. Tá, e você tem observado que o mercado já aderiu, ou tu entende que o mercado ainda está deixando um pouco a desejar essa contratação de seguro? Em resumo, não estão levando muito a sério, ou você entende que o mercado realmente já está absorvendo e fazendo essa contratação? Até o momento tem uma baixa aderência em relação à contratação desse seguro. E o risco disso? E o risco é de fiscalização e o risco que o caminhão ele é um ativo que ele está na rua, então tem muito risco de seja de acidente contra terceiros, danos materiais, danos corporais. Então o caminhão ele está sempre em risco na rua. Então os transportadores às vezes acabam não aderindo a esse tipo de seguro porque ou às vezes não tem conhecimento ou a própria questão de precificação, porque eles precisam entender como é precificado isso e como eles vão pagar. Tá, não, beleza, entendi. Mas vamos lá. Por que tu acha que os transportadores realmente não estão aderindo? E qual a forma de precificação? Pelo que eu fui buscar e conhecer no mercado, eu vi várias formas de contratação desse seguro. E uma das, falaram que na hora que eu faço lá o MTCTE, esse seguro já ele é vinculado ao frete. Qual é o modelo correto? E por que tu acha realmente que os transportadores ainda não estão tendo essa... Será que é realmente só preço, falta de conhecimento ou descaso mesmo da não acreditar na fiscalização? Eu acho que às vezes é falta de conhecimento também. De repente eles precisam ter alguém que explique para eles como que funciona isso, o que pode acontecer se ele não tiver realmente esse seguro. E a forma de precificação, tem algumas seguradoras, não são todas que têm o produto. Então, não. Mas espera aí. É uma exigência da NTT, é uma lei, né? Vamos dizer assim. E tem seguradora que ainda não se adaptou, ainda não se preparou para ter esse produto? Não. O que ele pode fazer? Ele não precisa ter com a mesma corretora o seguro, nem com a mesma seguradora. Ele pode ter com uma seguradora A, o RC-TRC e o RCDC, e pode ter o RCV com outra. Ele mesmo com outra corretora, outra seguradora. Então não precisa ser o pacote. Entendi. Como tem algumas seguradoras que já tem um produto pronto e outras não, então ele tem essa opção também. De poder contratar apartado. Apartado. E você perguntou das formas de cobrança, tem algumas seguradoras que cobram um valor fixo por viagem, então ela cobra lá, qualquer partida, seja São Paulo, São Paulo, São Paulo, Maranhão, Tocantins, que seja, ele cobra o mesmo valor. Agora tem umas outras seguradoras que elas cobram como? Trecho urbano, trecho estadual, trecho regional e trecho nacional. A complexidade para cobrar isso? Ou outras cobram por quilometragem. Até X km é tanto, até 400 km é um valor. Então, assim, tem vários formatos de cobrança. Tá, mas beleza. Eu saí com um carro daqui para Bahia. Tô dando exemplo. Vou falar para minha cidade. Daqui para o Rio. Vamos falar... Como é que eu vou cobrar... se eu ainda não sei a quilometragem total que eu vou andar? Ou assim, não, peraí, já na roteirização tá dizendo que ele vai de São Paulo para o Rio. Dá 400 quilômetros que seja. É mais ou menos assim? Isso. Nesse caso que tem essa precificação que seria regional, porque está dentro da mesma região sudeste, já teria um preço definido. Fosse Minas Gerais, Espírito Santo ou o próprio Rio de Janeiro. Mas aí nós estamos falando preço fixo. Porque são várias, as seguradoras têm vários tipos de precificação também. Porque vai depender muito do que o cliente fechar com o seu corretor. Mas ele paga na hora... Não, ele fecha o período e paga... É igual o padrão normal de uma averbação. 45 dias. E esse ponto que você falou da averbação é um ponto importante. Você pode averbar ou por conhecimento ou por manifesto. Tem algumas seguradoras que é só por manifesto, mas você também consegue averbar por conhecimento e é bom no caso de carga direta. Que só tem um conhecimento, ele averba aquele conhecimento também. Aí já tem a cobertura. Interessante, né? Um ponto que ficou uma dúvida, desde quando começou tudo isso, se tinha cobertura do veículo vazio. Sim. Por exemplo,
contratei o Leandro para fazer uma retirada para mim em Jandira e nós estamos em Barueri. Se esse trecho seu, Barueri e Jandira, se tinha cobertura, não tem. Para vazio. Para vazio, não. Esse daí não tem. É uma dúvida que ficou no começo da lei, se teria cobertura, mas não tem cobertura. No trecho que o motorista foi vazio. Então é somente para o transporte, para quem está carregado. A Isso, proteção é somente para quem está carregado. Isso. Ou vazio, ele vai ter que entrar no seguro do DPVAT. No DPVAT, ou se ele for a frota de uma transportadora, a transportadora ela pode ter o seguro da frota dela. Isso daí, ela tem o seguro compreensivo, que ele tem danos materiais e danos corporais que as coberturas são maiores do que a do próprio RCV. Então nós estamos falando aí do RCV-DC? Do RC do compreensivo da frota. ADM, então? É isso. RCV-DM. É isso. Que esse daí tem uma abrangência Tem muito uma abrangência maior. maior. Tá, mas isso é só para frota. Só para frota. Mas ele pode até incluir alguns agregados desde que eles tenham prestação de serviço contínua com ele. Isso. Contrato. Então, pro autônomo, apenas o RCV. Isso. Tá, pro agregado ela consegue dar alguns benefícios ali para ele, né? Porque esse autônomo, como o transportador, ele é responsável civilmente pela carga, então ele acaba sendo responsável civilmente por aquele veículo que está transportando a carga dele. No caso do autônomo, terceiro que seja. Entendi. Bom. É uma lei que, se as pessoas não se atentarem, as empresas não se atentarem numa fiscalização, a multa deve ser bastante alta, né? Então, porque o que acontece? As multas, não sei precificar ainda quanto que seria, mas o bloqueio do registro dele é mais complicado. O cara deixa de tirar e não porque o cara não deixa, ele não consegue mais emitir documento fiscal nenhum. Passa numa fiscalização da Receita, ele fica preso. Ele fica preso e vai emitir conhecimento Retido, como? né? Como que ele vai ganhar o frete dele? Verdade. Então, assim, tem que ter... Galera, quem tem dono de transportador ou quem está direto com esse tipo de operação, tem que ficar atento, hein? Já buscar aí seu corretor de seguro para se adequar à lei. Correto, mano? Correto. Tem que buscar o corretor e ele tirar as dúvidas para que não tenha nenhuma situação com relação a isso. E, assim, uma coisa que eu bato sempre é a questão do questionário. Seja de qualquer ramo de seguro, preencher o questionário da forma correta. Porque leva a precificação errada. Mesmo que você colocar muito ou você colocar pouco, ele leva a precificação incorreta e no sinistro pode ter algum problema também. Porque não existe um preço fixo. Não. Tabelado, né? Isso vai de cada seguradora. Cada segurador. Correto? Você falou um tema importante aqui, que era em relação à falta de conhecimento do tomador de serviço, no caso do transportador, às vezes não contrata por falta de conhecimento. Eu já acho que não é falta de conhecimento, né? Eu acho que tá muito bem divulgado, mas não está 100% claro. Não. Né, quais são os impactos e etc. Mas você também não acha que falta ali o corretor estar mais próximo, orientando, mostrando para o cliente os impactos que eles vão ter? Tipo assim, uma verdadeira consultoria. Sim. Em relação a esse novo seguro? Sim, porque o corretor, na verdade, ele é um gestor de riscos. Porque o corretor ele precisa sempre levar para o cliente o quê? Qualquer atualização da lei que tenha. Então, um exemplo, essas portarias que aconteceram, portaria 6068 e a portaria 27, eu gravei nas minhas redes sociais vídeo falando sobre essas portarias. E assim, o negócio está acontecendo, daqui a pouco começa a fiscalização, nós tivemos a questão recentemente do piso mínimo do frete também, que foi outro ponto, e fiscalização, cliente tomando multa, sabe? Então, o meio de transporte ele é bem complicado, porque o nosso país ele é totalmente dependente do transporte rodoviário de cargas. Então, você imagina um país que 65% do que é transportado é por caminhão, você imagina o que acontece. Então, uma coisa que eu sempre trabalho muito, Leandro, além dos 20 anos que eu trabalhei na parte logística diretamente, como transportador, é saber as dores do transportador e poder ajudar no que ele precisa realmente. Consultoria, o corretor tem que estar realmente... não é somente um tirador de pedidos, sabe? Tem que estar próximo, tem que dar assistência. Ainda mais nós estamos falando de uma lei que pode impactar diretamente no negócio. Mas vai ficar com o carro retido. Então. Então, agora você dá recolhimento para pátio ou não? Não. E agora você imagina o seguinte, o transportador ainda tem dúvida, mas será que as pessoas nas ruas sabem que se o caminhão bater ele pode acionar o seguro também? Não. Eu acredito que não. As pessoas não devem saber. Tem muitos que não têm nem conhecimento do DPVAT, cara. Então. Muitos. Imagina esse, você vê uma transportadora XPTO,
Se ele bater no seu carro, você vai querer acionar aqui o motorista. Você vai saber a carga que ele está carregando? É. Faz sentido, faz sentido. E Marcos, qual a lei que tornou o seguro obrigatório? A Lei 14599, 2023. 20 de junho de 2023. Você vê, são 2 anos já que a lei que ela completou agora em junho. E mesmo assim, o assunto ele é sempre recorrente. Não só RCV, mas se a gente entrar em outros méritos como DDR ou carta conforto que seja, a pessoa ainda tem muita dúvida. Ah, tem que contratar, não tem, DDR, responsabilidade de quem que é, se é do embarcador, se é do transportador, ainda gera muita dúvida ainda. 2 anos a pessoa ainda, você está dizendo que 100%, uma grande maioria do mercado ainda não absorveu, a adesão é muito baixa. Uhum. Existe algum limite, alguma data limite para que todos tenham esse seguro ou já a partir do mesmo já está valendo? Já está valendo. Eu faço isso uma correlação com a nova lei da segurança privada, né? Porque vai estar a partir de setembro de 2027 ela já começa a valer. Então nós estamos falando de que até setembro de 2027 as empresas precisam se enquadrar na lei, entender e se enquadrar para 2027, setembro, ela realmente começar a valer. Quem for pego na fiscalização não tem o que chorar. Vai ser realmente multado ali pela Polícia Federal. E o seguro já está valendo ou tem um prazo de adaptação? Ele já está valendo, mas a única situação que tem, que inclusive estão nas 2 portarias que eu citei, é a questão de março de 2026, que é o prazo que as seguradoras têm para ter a ferramenta de integração para saber, aquela NTT se tem realmente seguro contratado ou não. A partir de 26... março de 2026. 26. Mas aí é o prazo para as seguradoras regularizarem a questão, exemplo, o Leandro tem a NTT dele número 1. Aquela NTT do Leandro tem os 3 seguros realmente contratados? Sim ou não? Se não tiver... Se não tiver, aí tem como bloquear. Peraí, a seguradora, se ela identificar, ela vai ter a informação... Ela vai passar para a NTT. Então, vai ter um vínculo lá. Vai ter um vínculo, uma ferramenta de integração e vai falar, esses daqui tem, esses daqui não tem. Então, mas na verdade a seguradora não vai bloquear, ela não vai fazer o seguro. Quem vai bloquear é a NTT. E a seguradora não vai poder fazer seguro. Não, depois ela vai poder fazer. Depois de liberado. Depois de liberado. Tá, então para você ver como a fiscalização está cada vez mais apertando. Né? Se a partir de março de 26 a própria seguradora já vai ter acesso à NTT, hoje ela não tem? Não. Então ela já vai começar a ter acesso à ferramenta da NTT. Uma hora vai chegar um momento que todos os carros vão estar com esse seguro. E agora eles podem pedir qualquer hora a via física também. Você vai apertando cada vez mais. Se o cara não tiver a via física... Aí pode bloquear a NTT dele. Ou gerar multa. Tá, tem ideia de quanto é essa multa? Da multa, não... Como não vi nenhum caso ainda real, eu não sei precisar qual seria essa multa. Fosse a galera já começava a se coçar. Mas o piso mínimo tem... As multas elas vão dobrando. Quando o piso mínimo não é feito na contratação do terceiro, não é pago aquele valor do piso mínimo. Já tem multas atreladas. Tem cliente que recebe 1.000, 2.000 e as multas vão dobrando. Tá, existe a possibilidade dessa multa ir para o embarcador ou não? Por que eu estou te falando isso? Você está comparando com a multa do peso, né? O peso vai para o embarcador e para o transportador também. Por que eu também estou te fazendo isso? Até porque o embarcador, teoricamente, tem que fiscalizar, né? Para ele não ser solidário ao que ele está colocando para transportar. Existe esse risco? Do RCV não, mas os outros, a questão de vale pedágio, a questão do excesso de peso, o embarcador também recebe a multa. Sim. Tirando o caso de carga fracionada, né? Tá. Mas quando é carga completa, se tiver falta de vale pedágio, excesso de peso, eram 25 toneladas, carregou 26. Vai para o embarcador. Vai para os dois. Agora, como você deixou a bola aí, eu vou chutar. Fala um pouquinho, só para o entendimento do frete mínimo. Qual o teu conhecimento sobre isso? O conhecimento que eu tenho em relação, assim, teve aquela greve de 2018 e foram criados um piso mínimo de frete em relação... O que acontecia antigamente? Você transportava Sumiu aqui até. Não. Você transportava uma carga daqui para Bahia. Eu sou um carreteiro, fiz uma carga lá para Salvador. Não tinha um valor definido de frete. Então era meio... negociado. Era negociado. Agora você tem um valor mínimo a ser seguido. Um padrão mínimo para você seguir. Então, foi uma das reivindicações que ocorreram em 2018.
com relação a isso. Então, os transportadores falaram, ó, preciso de um valor mínimo para poder retornar com as cargas. Porque antes ficava muito, como que eu posso dizer? Ficava um leilão mesmo, de quem voltava mais barato. Então, a conta que fazia era o quê? Ah, vou voltar, no caso, de Salvador para cá batendo lata, mas em vez de eu voltar batendo lata, eu tenho que pelo menos pagar o diesel. Sim. E era a conta que era feita. Então, depende, você fazia a conta. A conta que eu gasto de diesel e de volta. Ah, o frete de ida pagou quanto? Então, o que voltar, para eu não sair perdendo, pagando só o diesel, que é o que compensa. Faz o préstimo por deslocamento, né? Isso. Cada deslocamento tem seu Agora não, agora você tem um valor mínimo de frete. custo. O cara já sai com aquele valor, Já. sabendo o valor que ele O vai que ele tem que receber. fazer. Tá, e o que foi alegado, né, voltando aqui pro RCV, o que foi alegado para a inclusão do RCV como seguro obrigatório? O que chegou a essa conclusão que tem que ser assim? Porque já tem um DPVAT, já tem outros seguros envolvidos, mas o que foi alegado para isso? Então, o transportador, ele é parte do risco também. Então, né, como que nós podemos imaginar? Você contratou um motorista, você é um transportador e aquela carga está em trânsito. Você já tinha o risco do acidente com a carga e já tinha o risco do roubo. Mas e aqueles eventos que o veículo produz, como danos materiais e danos corporais? Você já tinha, esse risco já existia antes. Tá, mas nós tínhamos também um DPVAT que cobria esses riscos. Mas com um valor de cobertura bem menor, né? É? O valor de cobertura nem se compara também. Qual é hoje o valor de cobertura do RCV? O valor de cobertura do RCV, cara, então o que acontece? É usado uma moeda que chama Direito Especial de Saque, DES. ES. DES. Que gira em torno de 7, 7,30, 7,50 por aí. Então, como que funciona hoje? Essas coberturas do RCV para danos corporais de 35 mil DS. Então, se a gente for fazer vezes 3, vai dar 220, que seja, 230 que seja. É bem mais alto que o DPVAT. Muito mais alto que o Mas depois são DPVAT. 5 mil, se eu não me engano. Então, e agora para danos materiais, 20 mil. Daria 140, 150 mil que seja. Só que em contrapartida, se você tem um seguro da sua frota, você pode colocar coberturas de danos materiais e danos corporais bem mais alta do que isso. Você pode colocar 500 mil, 1 milhão. Depende do que você... Em cima da RCV. Não, você pode ter um seguro da RCV para sua frota terceira e você pode ter um seguro da sua frota com essa cobertura de danos materiais e danos corporais. Tá. Porque você vai ter coberturas maiores também. Então, quer dizer, que eu não preciso ter o RCV para minha frota, correto? Uhum. Tem duas situações. Um exemplo, eu tenho a minha frota, mas eu não contratei o seguro compreensivo com essas coberturas maiores. Você pode contratar o RCV e também, na hora de averbar, você tem o flag de frota ou terceiro. E você pode fazer para todo mundo também. Tá, então tem a opção de ter tudo. Tem a opção de ter tudo. Ou você pode ter como segundo risco, aí vai depender de você. Entendi. E como você é um especialista, no teu entendimento, como é que você analisa? É viável ter os 3 seguros ou um só você entende que já faz a cobertura necessária? Depende da forma de contratação, porque um exemplo, o seguro da frota, se você contrata o compreensivo, você pode contratar outras coberturas que o RCV não vai te dar, como assistência. Então, um exemplo, o caminhão quebrou. Você vai ter uma assistência, um guincho, assistência de vidro, outras situações que você não teria no RCV. Assistência 24 horas, você fala. Isso. Tá, e no RCV não. Só mesmo... Danos materiais e danos corporais. Então, é muito mais viável o cara ter o seguro que não seja o RCV, para a frota, né? Frota. Acho que já para o autônomo... Acho que, pelo que eu estou analisando, entendendo, esse seguro veio muito para o autônomo. E o agregado ali também, né? Até para... Aquele que não tem vínculo, né? Para não ficar sem cobertura nenhuma, porque indiretamente isso aí acaba respingando no tomador de serviço, que contratou o frete. Meu entendimento está correto? Não, então, esse ponto que você falou é interessante. Vamos imaginar. O caminhão bateu no veículo de passeio e a carga era de um embarcador só. A pessoa lá pegou e falou, nossa, mas ele está carregando para o embarcador X. Ele vai lá e arrola o transportador e o embarcador no processo. Aí você voltou numa pergunta agora que eu queria te fazer. Se eu tiver numa carga mix, ele se enquadra de forma diferente ou não? Na carga mix, ele não tem como... Se for um fracionadão, não tem como ele... Você está falando o quê? Relação à parte jurídica ou à parte do RCV? Do RCV.
Não, aí o transportador tem que contratar de qualquer jeito. Qualquer jeito, é isso que eu queria saber. Isso, Porque como você falou de carga, eu fiquei meio na dúvida, eu falei, pô, mas é para o veículo. É para o veículo. Né? Então, por isso que gerou essa dúvida aqui. E o veículo provoca. Então, uma colisão, de repente, aquele vídeo clássico da bobina cai do veículo e acertando outro veículo na rodovia. Esse é um dos casos também. Tá, mano. Não, tranquilo. E quais são as coberturas que o RCV ele dá para o cliente? É danos materiais e danos corporais. Só as duas. Tem algumas seguradoras que tem até uma questão... então isso eu queria saber, porque eu já ouvi dizer que tem umas que dão um plus aí, dão algo a mais, né, em cima da cobertura. Tem algumas que dão para danos morais, mas assim, vai depender muito de cada seguradora mesmo. Tá. No geral, no entendimento básico. da lei, são os danos materiais e danos corporais mesmo. Que é o principal, né? É o principal. A gente vai inventar a roda para quê, né? E assim, o produto ele vai amadurecendo. Então, daqui a um tempo, vão criar outras coberturas adicionais. Então, é que o produto começou... Já tem 2 anos e meio, mas agora que as pessoas estão olhando com um olhar diferente. Uhum. Mas tu acha que é interessante criar produtos adicionais para esse tipo de seguro? Porque nós estamos falando só apenas de danos materiais e corporais. É o que realmente precisa para o autônomo, né, no caso aí. Mas você acha interessante agregar mais benefícios a esse seguro? De repente, poderia ter um seguro de vida para o caminhoneiro, só para aquela viagem. Algumas seguradoras já vendem isso daí, que é o APP, que você contrata o seguro de vida só daqui até o destino. Boa, faz sentido, né? Isso daí seria uma situação. Porque hoje tem vários motoristas aí que acabam se acidentando, não tem seguro de nada, né? Então, essa já seria uma situação interessante. Um seguro de vida, de repente, um seguro funerário. Tem outras. Então, mas assim, não é uma oportunidade? Seria uma oportunidade que... Hoje eu não preciso esperar, eu já posso, como segurador, eu já posso colocar esse plus aí pro motorista, né? Para a venda do seguro. Alguns clientes já têm, mesmo antes da lei, já tinha esse seguro de vida que é já era emitido a cada manifesto de carga. Cada viagem já era emitido seguro de vida. Uhum. Alguns transportadores já tinham essa cultura antigamente. O cara que olha para o motorista, tem cuidado com o motorista, né? Porque assim, hoje em dia, outros podcasts falaram sobre essa questão do motorista, a gente sabe que a cada dia tem menos motorista no país. Então assim, acho que chegou uma hora de começar a valorizar eles que transportam a carga do país. Então assim, quanto mais o motorista vê, vou carregar naquela transportadora que realmente paga um frete melhor ou dá melhores condições para mim, de repente tem uma situação, se acontecer comigo, eu já tenho como... Ninguém está querendo colocar valor na vida, mas de repente ajudar a família dele numa situação que é uma situação bem complicada. Aí o motorista começa a preferir o carregamento por essas empresas. Fideliza, né? Fideliza o cara. E assim, você começa a olhar para o motorista com outros olhares. Sim. E você fidelizando, você começa a ter um histórico do motorista, você consegue estar mais próximo. Até para você brifar o motorista... em relação à redução de prevenção de acidente, é maravilhoso, cara. Sim. Você tá ali sem recorrência de motorista, mesmo sendo autônomo. A gente tem uma operação que os motoristas são considerados agregados sendo autônomos, porque são os mesmos caras toda vez que vai fazer uma viagem. São viagens longas. Os caras já fazem questão de fazer a viagem, voltar. Claro que não voltam batendo lata porque é autônomo, né? Mas na volta já fazem questão de carregar justamente naquele embarcador ali, porque o cara tem todo um cuidado ali com os motoristas. O cara passa o autônomo passa por brief, treinamento, e assim, hoje o que a gente mais vê, carrega aí, assina o documento e... Então, esse negócio, essa profissionalização, ela é bem interessante, porque não é só você, tem uma carga aqui para levar daqui para o Maranhão. Aí você vai lá, vou puxar um pouco de antigamente, vou lá no agenciador de carga e fala, pega um motorista aí para fazer a carga daqui para São Luís. Não, se você já sabe os motoristas que você vai carregar, porque o que acontece muito? Eu contratei o seguro. Mas o seguro, você tem que utilizar o seguro naquela hora que realmente precisar. O seguro, ele vai fazer o quê? Ele vai reparar a parte financeira. Só que, se você tiver um exemplo, se você tem a sua frota, aquele caminhão sofreu um acidente, tem a parte da vida do motorista, a própria recuperação do caminhão que você vai ter que ter. Você tem o lucro cessante, que aquele caminhão, ele gera dinheiro para você, gera lucro. Aquele lucro vai parar enquanto o caminhão estiver em reforma.
Então, assim, o acidente, o roubo não é interessante para ninguém. Ah, aconteceu o evento, a seguradora vai cobrir. Legal. Mas você tem que ter aquelas ferramentas de gestão de Uhum. risco para quê? O transportador, ele nada mais é o quê? Ele coleta num ponto e entrega no outro. Agora você vai ficar, ah, não, mas eu tenho seguro. Legal, você tem, mas você tem que se precaver. Porque o cliente, ele analisa você em cima dos números que você prometeu do SLA para ele. Uhum. Eu já vi situações de clientes perderem contratos por causa de acidente e roubo. Ah, mas perde, né? Toda hora você dá uma dor de cabeça, um Então. problema. A carga que tem que chegar nunca entrega, você contrata mal o motorista. Às vezes o cara não tem tombamento, mas aquele cara que segura a carga ali porque não quer entregar, fica enrolando. Ah, meu frete isso, aquilo. Por isso, interessante do frete mínimo, porque às vezes o cara fala, combinei X de frete, você não me pagou. Né? Então, isso impacta diretamente na ponta. Sim. Né? O cara acaba sendo multado realmente pelo SLA. Ô, Marcos, uma dúvida. Na apólice hoje de seguros, já tá, esse seguro está constando como obrigatório ou não? Sim, obrigatório. Tá na apólice. Na pólice. Tá, então hoje não tem por que o cara dizer para mim que ele não, igual no começo da nossa conversa, que a aderência é baixa. Puxa na apólice, cara. Então, a contratação dos três já é obrigatória. Então não é falta nem de conhecimento. Mas às vezes ele sabe, Ele não, ignora. eu vou ignorar. Fala, ó, depois eu vejo, vamos ver depois. Ele deixa pra assume o depois. risco. Ele acaba assumindo o risco. Tá, mas beleza. Aí tu recebeu lá 200 embarques, aí você olha, pô, 200 embarques, 150 tem aqui a contratação de seguro. Você consegue fazer isso? Não tem como fazer? O quê? Mas sem ele ter a pólice ou ele ter Ele tem a pólice. Beleza, eu tenho que averbar essa carga em algum sistema. Sim. Aí eu vou puxar lá, eu tô te fazendo a pergunta pra gente entender. Aí eu vou, inclusive quem tá nos vendo, nos assistindo também pode ter essa mesma dúvida. Eu fiz lá uma contratação de um transporte do Marcos de São Paulo para Bahia. A minha pólice, como tomador de serviço, ela consta lá que eu tenho que ter o seguro de RCV. Sim. Os 3 seguros, mas estamos falando aqui de RCV. Tá escrito lá. Então eu sei que eu tenho que contratar. Eu averbo isso em alguma plataforma, em algum sistema. Quando eu tiro lá na plataforma a relação de tudo que eu transportei, porque a seguradora tem essa condição de auditar o que foi transportado. Só que a caixa da averbação do RCV é outra. É isso que eu queria saber. É outra caixa. Mas como é que a seguradora ela vai poder auditar se o cara está contratando ou não? Então, Tudo bem, ela fala assim, beleza, tu não contratou, eu não te pago. não, é isso. Se não tem averbação, não tem pagamento. Pô, mas nós estamos falando de consultoria, orientação. Não é mais fácil orientar o cara para contratar o serviço do que falar assim, se você não contratou, eu não te pago. Aí eu volto à pergunta, não tem como auditar isso? O corretor ele tem que ficar bem em cima do cliente buscando essa orientação junto a ele. Só que o maior auditor com relação a isso é o próprio embarcador. Quem contrata o frete dele. Porque quem contrata o frete dele vai chegar para ele e falar, amigão, me mostra as apólices que você tem do seguro obrigatório. Aí ele vai chegar, vai ter só do RC-TRC e do RC-DC e não vai ter a terceira. Aí chega a hora dele falar assim, pô, e agora, o que eu faço? Então, mas eu mostrei que está na minha pólice, eu sou obrigado a contratar. Mas eu não contratei, porque dentro do nosso começo de bate-papo aqui tem muita empresa que não contrata, correto? Mesmo estando lá na pólice, não quer dizer que eu contratei, porque eu tenho que pagar se é por distância, se é por KM, ou cada por viagem. É isso que eu quero saber. Não existe um protocolo ainda desenhado para auditoria, etc? Não, só vai ter essa auditoria da NTT mesmo. Então o cara vai esperar chegar no limite para poder se ajustar. Assim, só vai acabar aprendendo na hora que começar a tomar multa. Como eu aprendi uma vez com um grande líder, né? A gente só dá valor quando sente no bolso ou na família. Então não é legal nem sentir no bolso e muito menos na família, né? Então, cada um assume o seu risco, né? Cada um sabe onde seu calo aperta. E hoje, pelo que eu vi também, existem corretoras especializadas nesse tipo de seguro. Só trabalha com isso, com mais nenhum tipo de seguro, né? Tem muitas corretoras que são especialistas em seguro de transporte. E esse daí ele foi até incluído entre os ramos do seguro de transporte mesmo. Eu conheço mais 2 que só vendem esse seguro de RCV. Então. Criar aplicativo para poder fazer
acompanhamento, análise. Eu acho que entra muito dentro daquilo Uhum. que a gente falou, né? É o cara que presta serviço consultivo, Sim. né? Vai lá no cliente, acompanha, vê realmente se tudo tá tudo dentro dos Uhum. conformes. Eu acho que isso é bom, porque o cara vai ganhando um mercado Uhum. que muitos estão deixando aberto aí para o cara tomar. Aí o cara entra com seguro de RCV, daqui a pouco ele vê uma oportunidade, já entra com carga. Ele já sabe toda a operação dele, porque ele vai ter o número da quantidade de É, viagens e vai ter os valores transportados também. Ele vai saber todo um raio-x daquela operação. sim, sim. Então, acho que sim, Uhum. tem que ficar atento. Não dá para, acho que tem coisas que não dá para brincar, né? Até Uhum. porque se tu causa um acidente, como você falou, preço não tem vida, vida não tem preço, Uhum. mas no final vai morrer em dinheiro. O cara vai querer receber uma indenização, né? E vai acontecer muito, entrando nessa parte que você comentou, na hora que chegar no processo jurídico mesmo, vamos verificar o quê? O transportador, você tinha os seguros obrigatórios? Ah, não, não tenho. E aí? O juiz vai bater o olho naquilo ali e vai falar pro cara, então não tem nem o que falar. Porra, aí o negócio fica muito maior, a multa fica muito maior, Uhum. né? Então, Porque assim, você tem que demonstrar que você faz gestão do que você tem. Você é um transportador rodoviário de cargas. Você tem situações que são obrigatórias no seu dia a dia. E o seguro é uma delas. uhum. Imagina, você tem uma obrigatoriedade de contratação dos seguros obrigatórios e você não contrata? É diferente, né? Você contrata um seguro de carro, né? É bem diferente. Carro é Uhum. opção, opcional. Eu É. contrato se eu quiser. Uhum. Agora, casco já é um outro cenário do que eu falo do É. caminhão, né? Até porque nós estamos falando de longas viagens, Sim. rotatividade do veículo constantemente na rua, então Uhum. o risco é muito mais alto, né? Sim. O veículo ele é um ativo em movimento, né? É, Então, ele está muito mais exposto do que o veículo de passeio, que está sim. lá, a pessoa vai trabalhar das 8 às 6, É roda guardado. vai guardar, vai ficar o dia inteiro lá, a pessoa roda um trecho É, de 10, 15 quilômetros que seja. Agora, você imagina o caminhão que vai fazer 800 quilômetros por dia, dependendo do que ele trabalhar. é, verdade. Professor, tá aí sobre a portaria 6068 de 2025, o que ela fala? Ela deu mais força na questão da obrigatoriedade dos 3 seguros. Então, o que ela fez, na verdade? Nós já tínhamos a questão da própria lei 14599 de 2023, ela começou a trazer mais para a NTT essa questão de fiscalização mesmo dos seguros obrigatórios. Então, ela começou a trazer para ela o quê? Obrigatoriedade do RCTRC, do RCDC e do RCB. Fala que é uma fiscalização, é uma portaria a mais para fiscalizar Isso. né? Começou a dar mais corpo para a fiscalização desse tipo de seguro. Tá, e a Polícia Federal ela tem autonomia para te fiscalizar em cima disso. Sim. Balança, tudo. Uhum. Aí pra você ver, é mais um ponto, né? Todos os carros passam por balança. Teoricamente, Uhum. a grande maioria passa por balança. Cara, se chega na balança, a própria balança lá, o posto fiscal poderia É. cobrar isso daí. Cara, você tá sem seguro. Vou esperar uma fiscalização da NTT, que eu nem sei quando vai acontecer. O cara passou na balança, olha lá, porra, legal. Cadê o seguro? Não tá contratado? Tem um físico, como você mesmo falou. Uhum. Me apresenta o físico. Não tem. Tá bom, liga pra tua transportadora, pede pra ela enviar pra cá Uhum. pra eu fazer a validação. Ponto. Agora vem uma pergunta. Eu saí pra viajar com o caminhão, aí cheguei na metade do caminho, enfim, eu saí sem o seguro. Aí parei na balança, vamos supor que, vamos conjecturar, essa lei vingou. Uhum. Ou sem conjecturar, sou pego por uma fiscalização da NTT, Uhum. beleza? Só que na hora do início da viagem, eu não tinha contratado seguro. É possível, na hora da fiscalização, o cara pagar o seguro e seguir viagem ou não? Ele vai ganhar a multa, claro. Ele vai ter que mostrar que ele fez a contratação através ou da assinatura de proposta ou da próprio certificado que ele tiver. Então, mas mesmo depois que eu fui abordado, né, pela fiscalização, não tenho o seguro contratado, a partir daquele momento eu consigo contratar para seguir Sim, viagem. sim. Mas a multa também ela vai. Porque ali a lei vai depender muito da questão no horário, né? Depende de quem fizer a fiscalização, né? Então, de repente, ele vai bloquear ou essa multa vai ser apenas uma advertência? Tem essa opção. É, Ou bloqueia. ou bloqueia ou só dá uma advertência para ele. Eu acho que. E assim, eu li as portarias, eu não achei como que vai ser essa questão. Se vai ser, qual vai ser a penalidade? Vai ser o bloqueio direto ou se vai ter as advertências realmente?
Tá, existe uma quantidade de advertência Então ou nas opcional? portarias eu li as portarias e não localizei isso. Praticamente, se o cara quiser dar uma, duas, três advertências, Então, não existe nada. não tem nada escrito ainda. Ainda. Então, eu te falei, por isso que ainda tem umas perninhas soltas ali dessa Tem. portaria, né? Mas, enfim, como você falou, ela vai melhorando, ela vai modernizando, as coisas vão se amarrando, daqui a pouco eu acho que ela vai estar praticamente bem completa. Porque assim, se a gente pensar por um lado, Leandro, você imagina, eu comprei uma carga, comprei esses livros que estão aqui. Aí o transportador não tem nenhum tipo de seguro. Tem o roubo, o transportador vai falar para mim, eu não tenho seguro, não vou te pagar. Uhum. Eu não vou te pagar essa carga. Você vai fazer o quê? Você vai ficar recorrendo? Ele tem que ter os seguros obrigatórios. Não entrando só no RCV, mas os outros também. Sim. Será que todos os transportadores têm os seguros contratados? E outra coisa que eu falo, será que esses seguros, eles estão realmente válidos? Quando eu falo válidos, o que acontece muito? Tem muito transportador que faz, ele pega, chama o corretor, o corretor apresenta uma proposta, ele vai lá, assina, tira aquela apólice. Quando você pega a apólice, você deve pegar na central. O certificado ou a apólice tem validade de 1 ano. Só que se ele não pagar o prêmio, a seguradora pode cortar a averbação a qualquer momento e ele não tem cobertura de nenhuma carga Ele está daquela. vendendo aquela apólice para o mercado como se ele tivesse tudo ok. Sim. Aí vai esperar acontecer para poder... Na hora que acontecer, não tem cobertura. Porque a gente tem um problema, assim, não cumpriu o GR, não pagou, é uma situação. Se ele não averbar, ele também não tem cobertura, porque a seguradora só começa a aceitar o risco na hora que é averbado, que o risco é informado para a companhia de seguros. Agora imagine se o cara não pagou e a averbação dele foi bloqueada. Teoricamente ele tem uma apólice lá, que fala de 1 de janeiro até 31 de dezembro. E se ele só pagou o primeiro mês e o resto não? É um risco muito alto para assumir, né? Assim, o embarcador, eu penso que o embarcador ele é uma figura fundamental. Porque ele tem que pedir para o transportador que, como ele contrata o frete, ele tem que auditar os transportadores que prestam serviço para ele. Concordo com você. Eu acho sim que o embarcador ele tem a sua parcela de responsabilidade em cima disso. E ele tem também, ele tem a responsabilidade e ele tem também a questão de poder falar para o transportador, só carrega aqui quem tiver os seguros obrigatórios, ponto. E o cara teria que fazer uma atualização de boleto, de Mensal. pagamento mensal. Isso sim, pode ser um critério para a gente tentar melhorar isso. Mas eu também não fujo, não tiro a responsabilidade do próprio corretor. Ele também está em cima disso, está cobrando, né, pontuando para o cara. Claro, o corretor não vai ter a mesma força que o embarcador, porque o corretor vai falar assim, ó, eu não consigo, o embarcador vai falar assim, eu não vou te dar meu frete, não vou te dar minha carga. Isso aí o corretor não vai conseguir fazer. Ele vai lá cobrar o transportador N vezes que seja, até chegar a hora de bloquear a averbação. Aí ele vai emitir o conhecimento, só que a averbação não vai aparecer. Sim. Todo mundo tem uma... Acho que assim, dá para todo mundo trabalhar em conjunto. Dá para se ajustar sim, porque a gente tem que entender chegar no bem comum para todos, né? E nós estamos falando de, quando a gente fala de gerenciamento de risco, não é só isso, né? Não é só a roubo de carga, o acidente propriamente dito. Você coloca uma carga para viajar, ser um mínimo de condições de segurança, a gente está falando de seguro aqui, também está aumentando o risco dessa viagem, dessa operação, né? Enfim. E sobre a portaria SUROC 27? Ela embasou mais do que já tinha a própria portaria 6068. Ela deu mais força para a questão dos seguros obrigatórios, determinou que quem tiver alguma questão de não ter os seguros obrigatórios, a questão de bloqueio da própria NTT. Tá. Então, ela, assim, as duas portarias, elas acabaram dando mais força para essa questão da obrigatoriedade do próprio RCV. Então, pô, uma opção de portaria para falar da mesma coisa. Gera uma puta confusão do cacete, mas de botar uma só, né, acabou. Cara, foi julho, outra foi setembro. Pô, mas melhorou? Atualizou? Atualizou, assim. Os clientes vieram procurar mais porque... Sabe o que acaba acontecendo? O próprio órgão dos transportadores, a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, acaba dando mais força do que só o corretor chegar e falar, entendeu? Com certeza, né? Não tem como... Mas o que não fica claro é assim, pô, estão falando 3, 2, 4 portarias para falar a mesma coisa. Então, assim, trabalhar... Porque assim, pode até gerar dúvida na cabeça do
do camarada, né? Pô, mais uma portaria, mais uma portaria. Daqui a pouco vai vir mais uma, então vou esperar a próxima vir para eu poder me manifestar. Mas a própria portaria 6068, Leandro, ela... Eu acompanho bastante. O que que acontece? Ela apareceu, foi desculpa, 27. Na hora que eu fui entrar no site para fazer a leitura, eles tinham derrubado. Então foi alguma situação que aconteceu dos próprios transportadores questionando, ela ficou vários dias fora do ar. Entendeu? Então é por isso que eles já voltaram. Com Aí essa- voltaram, entendeu? Mas assim, eu fui buscar a lei para... Eu ia escrever alguma coisa eu ia fazer, eu falei, deixa eu buscar a lei. Na hora que eu fui buscar, ela não estava disponível. Foi a portaria 27. Suroc É, 27? Slock 27, ela sumiu. Aí eu falei, será que tem alguma questão? Até conversei com especialistas também que falaram assim, será que entraram com processo contra essa questão de obrigatoriedade? Ela ficou acho que umas 2 semanas fora. Aí todo dia eu entrava lá e não aparecia. Depois de 2 semanas apareceu de novo. Mas apareceu com novidade? Não, Ou a mesma coisa? a mesma coisa. É. E você que tá muito próximo desse Uhum. seguro, que está acompanhando bastante, né? Deveria esperar ali alguma. É de se chamar a atenção. De repente some e do nada volta. Então, agora imagina, a gente é assim, pô, você tá falando negócio e sumiu. Não, por isso que eu falo, tem que pegar e ficar em cima para realmente te trazer a verdade para os clientes, sabe? É aquilo que a gente estava falando, tipo, no que eu faço, cara, eu não sou um tirador de pedidos, eu sou um consultor de riscos do cliente. Sim. O que hoje tem mais aí é corretor tirando pedido do Então, que dando consultoria, né? é, Isso aí tá cheio no mercado. Professor, estamos chegando aí ao final de mais um JC Obrigado. Cash. A JC agradece bastante a tua vinda aqui, de que foi uma aula enriquecedora, onde pudemos... É claro que a gente não vai sair daqui nenhum especialista, né? Se a gente for levar ferro e fogo, tem muita coisa para explorar em cima desse seguro, mas com certeza aqui a gente já deu alguns insights, né, para quem está nos assistindo. Com certeza a gente já deixou claro a importância desse seguro, que ele é sim necessário para o transporte de carga, até para uma tranquilidade do contratante. Inclusive, pô, você citou algo legal aqui, incluiu ali uma assistência Um seguro de funeral, um vida. seguro de vida. Eu acho que isso aí é bom porque a gente mostra até para os embarcadores, para quem contrata o nosso serviço, né? Que eu tô falando do transportador, no caso, que ele tem um diferencial, tem um cuidado em cima do motorista. Pois tem cliente que ele tem uma... Ele quer que o motorista seja bem tratado, porque ele sabe que esse cara é que está com a carga dele. Então, se eu tratar mal esse camarada, ele pode ter um problema na frente. Então, E a carga não chega no destino. Isso é muito legal. Eu queria te perguntar qual a mensagem que você deixa aqui para o público em relação a esse seguro. O que você passa para não só conscientizar, né? Mas deixa uma mensagem aqui para quem está nos Para o assistindo. transportador? É. Que a contratação desse seguro é importante, porque apesar das coberturas não serem iguais no seguro compreensivo da frota, mas você já consegue dar um respaldo para o motorista com relação a isso. Então, assim, você é o transportador, você é responsável por aquela carga. Você imagina aqueles eventos quando acontecerem os processos virem contra vocês. Ah, mas eu tive um processo e o valor da cobertura não atendeu. Mas na hora que o juiz analisar e verificar que você atendia a legislação vigente, o juiz vai entender que tem uma questão de cultura de gestão de risco dentro da empresa. Então isso daí é importante. Do que o juiz chegar na hora e falar, nossa, mas o cara não cumpre, ele não cumpre o que está aqui. Vai olhar, não vai olhar a transportadora com bons olhos. Porque de repente o evento pode passar muito mais do que a cobertura faz, Sim. do que ela cobre. Sim. Mas ele cobre uma parte e o resto ele acaba assumindo. E para os corretores hoje que ainda não pegaram esse insight, você deixa também uma mensagem para eles? A mensagem que eu deixo para os corretores é cuidar dos clientes, sabe? Se antecipar, procurar sempre as leis vigentes do transporte rodoviário de cargas, sempre atualizar, porque o transportador, o foco dele é coletar num ponto e entregar no outro. Se não tiver a gente por trás, corretora de seguros, gerenciadoras, tecnologias,
pronta resposta, escolta, todo esse ecossistema que faz parte, o transportador ele só quer, ele não é que ele só quer, a função dele é coletar num ponto e entregar no outro. Agora você imagina, ele não tem o dia dele para pensar, a função dele é o cliente tem que tirar a carga aqui e entregar lá. Se não tiver toda a gente por trás para ajudar o transportador, quem que vai ajudar ele? É verdade, verdade. Então, quanto mais nós assessorarmos aí os nossos clientes, Sim. seja transportador, embarcador, Melhor. é muito melhor. Uhum. Mas é bom para a cadeia, né? É Sim. bom para tudo, né? Porque não vai ter leigo nesse assunto. Uhum. Os protocolos, procedimentos, enfim, vão ser tratados da forma correta. Uhum. Então não vai ter carro na rua com problema, não vai ter carro na rua sem cobertura, sem gerenciamento de risco. Então, assim, a atividade de consultoria ali, Uhum. ela realmente é fundamental. A mitigação de risco, ela vai existir. Você nunca vai conseguir zerar aquele risco. Mas com atitudes de mitigação, você consegue reduzir o impacto. Sim. E é bom pro teu bolso também, né? Sim. Só tu não ter que sentar na cara do juiz lá, pra tomar um acelero, ainda ter que perder um dinheiro. Então. É melhor pagar, que é baratinho. Uhum. Não deve ser nada de absurdo Não. o valor, né? Então, beleza, professor. Eu agradeço a todos. Obrigado. Mais uma vez aí por terem assistido. Não esqueça de deixar seu like. E o professor aqui, o professor Marcos, show de Obrigado. bola. E que voltemos aqui para poder falar novamente desse assunto, porque ele é bem amplo e a gente só explorou um pedacinho, né? Só um pedacinho, ainda tem bastante coisa para gente explorar. Tem bastante coisa para te falar. E agradeço o convite seu, da JC. E quem quiser procurar no LinkedIn, no Instagram, eu fico à disposição. Sempre eu coloco conteúdos voltados para a parte segura, voltado ao transporte rodoviário de cargas. Então, fico à disposição. Beleza, amigo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tamo junto.